Estou aqui representando uma grande massa, né, todo o nosso grupo de franqueados, parceiros do NCD, no Brasil todo e no exterior. Então a ideia hoje é tentar passar um pouco desse conteúdo de portas, né, explicar o porquê que a Florence entrou nesse mundo, nesse universo, depois de 70 anos atuando no segmento moveleiro, mas principalmente tentar trazer esse conteúdo técnico para a gente poder, né, inspirar os profissionais que estão assistindo hoje com a gente, mas principalmente tentar evoluir a construção civil brasileira. Então a gente vai tentar contribuir um pouquinho aqui junto com esse conteúdo, tá? Vamos lá, então, continuando nosso xará que acabou de passar no podcast, né? Então, como a palestra já foi apresentada, são portas e revestimentos da Florence Inside, uma nova operação com excelência Florence. Então, muita gente, né, ainda não entende o porquê que a Florence entrou nesse segmento. Então, a gente vai tentar explicar isso e explicar o porquê que hoje a gente tem um segmento, né, de portas, de modo geral, ainda tão mal assistido no mercado, principalmente nacional, né, ainda com várias carências se comparado principalmente ao mercado europeu. Bom, passando aqui, já foi feita a minha apresentação, acho que a gente nem precisa passar muito tempo. Tenho uma experiência no segmento de arquitetura e construção, né, junto com a Florence, fazendo essa gestão comercial. A gente tem andado o Brasil todo, né, junto aos nossos franqueados e as franquias onde temos atuação comercial, passando esse conteúdo, né, passando sobre principalmente essa parte técnica das portas, né, e claro, inspirando os nossos profissionais aí que a gente tem essas parcerias, né, que é o caso da NCD também aqui, principalmente em Santa Catarina e Mato Grosso, né? Bom, então explicando um pouquinho por que a Florence Inside, né, ela expandiu para esse segmento de portas. Já era, né, nesses últimos 70 anos de operação, mas principalmente nos últimos 30, a gente vem atuando no mercado de luxo, né, no mercado de alto padrão moveleiro, e a porta sempre foi um item que a gente via uma necessidade muito grande de evoluir, né, de ter um produto realmente alinhado com os nossos móveis. A evolução do mercado moveleiro de modo geral, ele cresceu muito. Hoje a gente não tem o nosso móvel, por exemplo, e o móvel da arquitetura nacional, ela está alinhada com grandes players internacionais, só que a porta, infelizmente, ela não está nesse mesmo nível, né? Então, como a gente não conseguia, só fazendo a parte de mobiliário, conseguir atender o mercado da construção civil, a gente, através dessa necessidade, desenvolveu a Florence Inside. Então, a Florence Inside é um novo modelo, né? Claro que vocês hoje, profissionais, parceiros e clientes, eles especificam esse produto junto na nossa franquia Florence, mas é um segmento totalmente segmentado, né? Diferente do mobiliário, vai ter interação e vai ter sinergia, mas é um segmento realmente especializado. Esse projeto já está na Florence em torno de 3 anos, nos últimos 2 anos, né, com uma intensidade maior, e principalmente a gente está tentando trazer para o mercado produtos de alta tecnologia, né, que é essas especificações que a gente vai comentar agora. Então a gente ampliou esse braço comercial, né, também nessa parte de portas, entrando principalmente agora na construção civil, né. A gente brinca muito que a Florence atuou, né, durante esses mais de 70 anos sempre no segmento de arquitetura para interiores, e agora a gente está na arquitetura para construção civil. Então, falando um pouquinho de portas, né? O que o segmento de arquitetura e construção prioriza para especificar uma porta? Primeiro, quando a gente pensa em porta, a gente tem que pensar muito em produtos mais atemporais. A porta ela tem que durar. Então, às vezes um cliente internamente troca um sofá, troca o mobiliário, troca toda a decoração interna, mas a porta da casa dele, de modo geral, ele não troca, exceto se ele tiver um problema técnico, né? Ou até uma deficiência estética ali junto com a decoração. Então a gente precisa ter produtos atemporais que durem ao longo do tempo, né? Com estruturas mais imponentes. Precisa ter produtos com acolhimento e design. A gente tem um problema muito sério no Brasil, né, de modo geral. Quando eu procuro produtos que precisam perdurar, durar mais com o tempo, eu tenho uma deficiência de acolhimento e design, né? Então eu acabo indo para estruturas mais robustas, né? Itens mais que acabam incorporando estruturalmente essa porta e ela acaba não tendo uma curadoria estética de design. E o último item, principalmente segurança, né? A gente brinca que a porta, ela protege quem está dentro e tem que convidar quem está fora, né? É a primeira visão do nosso convidado, da nossa família, dos nossos amigos, quando a gente recebe eles na nossa casa. Então, para tentar acolher esses 3 itens, hoje é muito difícil, principalmente porque a gente existe bons players, né, que atuam no segmento, mas de modo geral de uma forma até mais artesanal, menos industrial,
ou até mesmo com poucas opções, segmentadas talvez em alguns acabamentos. Então, com isso, com esses 3 itens, a gente tentou unir, né, toda essa linha de pensamento e desenvolvimento para ter produtos que vão durar no tempo, que tivessem design, como vocês já conhecem a Florence há muitos anos, mas principalmente tivesse segurança e tecnologia. Sobre esses desafios, né, então eu tenho o briefing de como desenvolver essa porta, mas principalmente, como eu preciso ter, especificar esses produtos e fornecedores. Primeira coisa, qualidade e padronização, né? Então hoje, principalmente nossos profissionais arquitetos, deve ser a maioria aí dos nossos, né, as pessoas que estão assistindo esse podcast, que vão ter contato com essas lives, mas principalmente hoje, quando você precisa ter um produto de qualidade, né, um produto que tenha uma bagagem, principalmente estrutural e de segurança, ela acaba não tendo padronização. A gente acaba indo muito mais para uma linha feita à mão, artesanal, né, que acaba não tendo um nível industrial a ponto de dar grandes garantias, ou até mesmo que isso faça com que esse produto tenha uma durabilidade estendida, porque ela foi feita ali com recursos, né, às vezes de uma forma até boa, mas com recursos sempre muito mais artesanais, né? Então, isso é importante nesse desenvolvimento, a gente entender que os produtos eles precisam principalmente ter a qualidade, ter padronização, mas o nosso segmento de arquitetura, de modo geral, ele pede personalização, né? Então, o que é isso? Hoje, quando o arquiteto ele faz um projeto, né, desenvolve um projeto junto com os seus clientes e os seus parceiros, ele pede uma personalização, né? Cada cliente, cada obra, né, cada estrutura pede uma identidade visual, e aí isso cai sempre naquela limitação de eu ter que procurar um profissional específico para aquele acabamento ou para aquele design que o arquiteto escolheu. Dificilmente eu consigo centralizar num único player, né, todas as soluções, seja ela de acabamentos, de cores ou até mesmo de tecnologia. E por último, assim, acho que é o grande diferencial, o porquê que a Florence hoje, a gente está conversando aqui com vocês sobre portas, é a questão das possibilidades e a liberdade, né? Então, hoje o profissional e a construção civil de modo geral, ela fica sempre presa no acabamento versus o fornecedor, ela não tem essa liberdade de especificar. Um exemplo, né? Se eu preciso fazer uma porta hoje de vidro, eu preciso procurar, né, alguém do segmento especializado. Se eu preciso fazer uma porta de madeira, eu procuro um player, né, de moveleiro ou até mesmo uma porta pronta. Se eu preciso um ACM, eu preciso procurar aquele fornecedor. Então vamos dizer, essa trava em relação ao acabamento, né, ela trava as possibilidades e a liberdade de projetar. Então esse arquiteto ele acaba tendo um briefing quase limitado para poder trabalhar, ou então tem que trabalhar com vários fornecedores ao mesmo tempo, seja ele para procurar acabamentos diferentes, ferragens diferentes. Então a gente tentou unir todo esse grande desafio, né, do mercado de portas na construção civil brasileira para unir uma solução única, que eu vou passar nos próximos slides para vocês. Bom, aqui eu fiz uma brincadeira, né, para principalmente a gente entender, para caracterizar uma porta de alta qualidade, né, quais que seriam os itens que a gente tem que se preocupar. Então vocês, né, que hoje pensam numa porta, e a gente ainda culturalmente no Brasil, a gente valoriza ainda muito pouco, né, a parte de fechamentos, né, não só portas, mas esquadria. Então eu brinco muito que às vezes um cliente nosso, ele vai lá, faz um grande investimento nos nossos móveis, compra um sofá, né, que ele tem um desejo, compra uma obra de arte, faz uma decoração, só que se você perguntar para ele como que ele fez a porta, se aquela porta tem segurança, se ele não investiu nos fechamentos da casa, então, culturalmente falando, o Brasil ainda não valoriza tanto, né, os fechamentos da casa de modo geral. Então, isso a gente tem muito culturalmente, principalmente na Europa, por a questão de intempéries, por questão de neve, né, variações de amplitudes térmicas, e que no Brasil isso ficou muito aquém. A gente sabe que a norma de desempenho do Brasil, ela tem trabalhado ao longo do tempo para melhorar isso, para levantar essa baliza, mas ainda é uma baliza muito baixa se comparada ao mercado internacional, né? Mas então, voltando ao assunto, como que eu classifico uma porta de alta qualidade? Primeiro, ter estanqueidade de vedação.
Estou falando de uma porta, né? Ela precisa, primeira coisa, vedar, fechar, né? É um fechamento. Então essa estanqueidade, ela precisa dar né, essa vedação boa, dar esse fechamento, seja ele por água, por vento, né, por inseto, por sujeira. Então essa porta ela realmente precisa funcionar, que infelizmente não é o que acontece numa boa parte, numa boa fatia das portas, seja ela do que a gente recebe hoje, né, da construção civil, ou até mesmo das portas que a gente especifica sendo feita por um profissional que tem processos artesanais, né? Outra coisa resistente à umidade e a intempéries. A gente tem aqui, né, a gente está agora aqui em Santa Catarina, em Floripa, a gente tem a questão da maresia, a gente tem a questão da umidade, variação térmica, né, mas a gente poderia colocar também o inverso no sul, a gente tem as temperaturas baixas, a gente tem muita chuva, a gente tem muita umidade. Eu posso ter o mesmo produto que ele precisa tanto performar em Manaus e precisa performar lá no Rio Grande do Sul. Então essa resistência à umidade e à intempéries é muito importante para ser classificado uma porta de alta qualidade. Ferragens que suportam, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então não adianta também você ter uma porta que veda e você vai ter ferragens ali que ela não vai aguentar, por exemplo, o nível de maresia, né? Esse é um item bastante importante. Então hoje a gente tem, por exemplo, o estado brasileiro, o Ceará e Fortaleza, que é considerado a cidade do mundo que mais tem a questão de maresia, né? Desse item em ferragens. Então hoje você ter ferragens que realmente suportam isso e a questão aguentam repetições, né? Imagina quantas vezes a gente vai abrir e fechar uma porta ao longo da vida útil dela e da casa, né? Resistência a impacto. Então hoje a gente tem às vezes portas lindas que o nosso filho vai lá e bate um carrinho na porta, danifica, ou alguém está fazendo uma manutenção na casa, bate, ou as nossas ajudantes de casa vão lá e bate a vassoura e já danifica. Então tudo isso, né, a gente também precisa trazer nessa porta uma resistência mínima ali de impacto e de durabilidade, né? Tecnologia no processo construtivo, a gente pode inclusive se incluir nisso, antes até da Florence Inside. Todas as portas que a gente já fazia, elas não tinham uma tecnologia embarcada na porta, ela até tinha tecnologia nos acabamentos, né, nos materiais, mas a gente não pensava a porta como ela deveria ser pensada, como os europeus pensam principalmente, né, como referência. Então, trazer tecnologia naquele produto que talvez visualmente seja muito parecido do que eu já tenho em casa, ou até mesmo que eu já tenho nos últimos 30, 40 anos, né, que a gente utiliza ali nas construções brasileiras, mas colocar uma tecnologia que faça com que esse produto, principalmente, perdure ao longo do tempo, né? Segurança eu já falei, baixa manutenção, então a gente tem um problema muito sério de manutenção de porta. Quem nunca teve um problema de porta na sua casa, né, seja ela porque ela começa a fazer barulho, que ela começa a não fechar direito, né? Ela começa a estourar na parte de baixo pela absorção de água ali. A gente no Brasil tem uma cultura de água, né? De passar pano molhado, de lavar ambientes até que não deveriam ser lavados, né? Isso é cultural nosso. Então, ter uma porta que dê uma baixa manutenção ou até mesmo uma manutenção quase que zero é muito importante para a gente ter essa porta de alta qualidade. E consequência de tudo isso, a gente tem um produto com uma garantia, né? Hoje vocês podem puxar a mente aí, lembra se vocês já compraram às vezes alguma porta e essa porta foi dada uma garantia mais estendida do que o normal ali durante o período de instalação. Então todos esses itens é que classifica, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente chega nesses itens, né? Principalmente para a gente entender como eu consigo classificar uma porta de alta qualidade. No primeiro item, que é a estanqueidade de vedação, a questão dos fechamentos, né? Não tem muito segredo. Como eu consigo vedar? Fechando todo o perímetro. Então, nas laterais, a Europa, de modo geral utilizam o quilon, né? Esse quilon é um material europeu que ele substitui a borracha convencional. Então, todo mundo aqui, né, ou a sua grande maioria, tem as portas com aquela borracha. A borracha convencional, ela resseca, né? Ela, quando está calor, ela dilata, quando está frio, ela resseca e recua. Isso cria frestas, entra água, entra luz, entra poeira, e também ela acaba, às vezes, rasgando com uma facilidade muito grande. Então, muito provavelmente, uma borracha que você recebe à sua casa, ao seu apartamento, ela vai durar em torno de 6 a 8 meses no máximo, dentro da performance que ela é projetada. Esse material não, ele é testado a menos 20 até 60 graus, então eu posso ter aqui no calor de Floripa e posso ter lá no calor da nossa serra lá de menos 3 graus, dependendo da semana do ano. Então esse produto ele vai aguentar essa amplitude térmica e fazer essa vedação.
E na parte superior e inferior, estamos falando dos itens horizontais, a questão das vedações com guilhotinas italianas. Então hoje, quem não tem aquela escovinha embaixo, em cima, ou até mesmo aquela borracha, aquele rodinho, né? Isso sem falar nos apoios de areia, né? O saquinho de areia da avó que a gente brinca. Mas principalmente como eu consigo essa vedação? É uma guilhotina que quando a porta fecha, ela veda embaixo e em cima, e eu crio toda uma vedação, uma estanqueidade nesse perímetro, trazendo performance. Então, além de não entrar água, além de não entrar poeira, além de ajudar, né, com a questão térmica, inclusive, porque quando eu tenho uma porta toda lacrada, indiretamente ela vai ajudar no conforto térmico, né, porque não está passando tanto calor ali, e indiretamente também um conforto acústico, né, porque esses materiais são acústicos. Se eu pegar hoje uma guilhotina dessa que está mostrando na tela, uma italiana dupla, ela dá 57 decibéis em testes isolados, e o Quilon também é um material, né, acústico, utilizado inclusive lá fora em estúdios, né, em portas de estúdios e até mesmo em esquadria. Então a gente trouxe esses materiais também para o Brasil, né, que são materiais até já mais utilizados na Europa, na maioria dos grandes players de porta, mas a gente trouxe inclusive como standard. Então, independente de você ter uma porta como essa que vocês estão vendo, de 6 metros de altura, ou até mesmo uma portinha ali de lavabo, de banheiro de 80 por 2,10, ela vai receber esses materiais também, ou eventualmente, no caso da guilhotina, um opcional ou não, dependendo da especificação do arquiteto. Bom, outra coisa, né? Resistência a impacto à umidade. Então, como eu resolvo isso, né? Primeira coisa, se elimina os batentes de madeira. Não existe na Europa batente de madeira de modo geral. A gente sempre tem os batentes em alumínio. Batentes, marcos, né, alisar, cada região do Brasil chama de uma forma. O nome técnico é marco, né, que abraça todo ali o pórtico. Mas é isso, eu não tenho a necessidade mais de utilizar madeira, né? De novo, quem já não viu uma porta do seu banheiro hoje quando chegar em casa ou se estiverem próximo, olha ali o rodapé do banheiro, vocês vão ver que já vai estar estourado. Você pode ter recebido apartamento há 2 meses ou há 5 anos, ele já vai ter um problema de umidade, porque ele ali não tem resistência, né, física, né, independente de utilizar um material, né, ou então eu vou ter que utilizar uma porta de PVC, um material, um plástico, que esteticamente falando não está alinhado, né, dentro desses projetos que a gente sempre desenvolve. Então, sempre os marcos em alumínio, né, principalmente, a gente faz essa especificação, né, principalmente porque você, hoje, tendo um marco de alumínio, ele traz 2 linhas principais. A primeira, a questão da durabilidade, né, o alumínio é um material que aguenta essas intempéries. A segunda é estrutural, né? Então eu já não tenho mais aquela necessidade de utilizar espuma expansiva, daquela madeira que eu preciso pregar, parafusar, depois pintar. Então esse marco ele traz uma tecnologia de abraçar a parede ali, né, do cliente no projeto. Então ele vai realmente, né, durar ao longo do tempo e aguentar principalmente a questão de umidade. Claro que quando eu falo em alumínio, né, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão da cor de alumínio, que é o que vocês estão vendo aí, mas quando eu faço um trabalho de pintura em cima disso, se eu pintar inclusive na mesma cor de uma madeira ou de um outro revestimento, eu acabo tendo uma estética que você tem inclusive dificuldade de identificar que é um alumínio, né? Então, diferente do que a gente está acostumado a ver de modo geral nas pinturas eletrostáticas ou até mesmo, né, no mercado de alumínio cru ali, você trazer hoje opções de pintura, né, mais de 50 cores de pintura ali, inclusive alinhados com uma madeira ali ao lado da porta, você não consegue visualizar de alumínio, o cliente vai ter que ir lá e colocar a mão para ver, inclusive, que tem uma diferença de temperatura e entender que é alumínio, né? Então, isso já é amplamente utilizado na Europa, como eu falei para vocês, mas aqui a gente hoje padronizou e é a forma de, principalmente, a gente resistir a impacto e à umidade. Bom, ferragens, né? Acho que a primeira coisa, a gente utilizar de modo geral inox, né? Hoje a gente tem no Brasil muitos pivôs em inox, mas eles têm sempre uma liga de algum outro metal, né, não é o inox puro, ou até mesmo é uma qualidade de um inox inferior. Então, hoje você ter pivôs exclusivos desenvolvendo 100% inox, né, para aguentar, porque também não adianta ter uma porta linda, resistente, né, tudo, e a ferragem que está dentro ali, que está aguentando aquelas repetições, ela não é um material que ao longo do tempo ela pode quebrar, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, ela pode simplesmente cair.
Então essa preocupação também nesses acessórios, ela é bastante importante. E de modo geral, para vocês terem uma ideia, a gente teve que desenvolver do zero, porque hoje até não tem disponibilidade, né? A gente tem muito pouco, até mesmo na Europa, poucos fornecedores que têm hoje pivôs 100% inox ou com ligas de alumínio. Então foi uma preocupação que a gente teve, né? A gente brinca que a Florence tem 70 anos e com certeza teremos mais no mínimo 70 aí pela frente. A gente não quer que daqui 10, 20, 30 anos nossas portas comecem a cair, simplesmente porque eu não escolhi um acessório, uma ferragem que trouxesse essa durabilidade. Uma outra coisa que o mercado brasileiro acaba não testando, né, ou não testando da forma que deveria, são os níveis de repetição. Então, de modo geral, todos os acessórios, a gente trouxe as normativas europeias em testes de repetição. Então, só para vocês terem uma noção, de modo geral, se eu pegar uma norma europeia, ela é testada entre 100 mil a 200 mil ciclos, né? Seja um pivô normal como esse que vocês estão vendo, ou um pivô reforçado. Hoje você trazer essa base, né? Se fizer uma conta bem rapidinha aqui, 200 mil ciclos, abrindo 8 vezes por dia, dá 68 anos de durabilidade. Né? Então eu estou falando que eu estou colocando um acessório ali oculto naquela porta, que ele foi testado, né, acima de 60 anos, se você abrir normalmente ali uma porta que dificilmente se abre mais que 8 vezes ali ao dia. Então é realmente para ter um produto superior, que ele traga essa tecnologia, né? A gente precisa começar a embarcar essa tecnologia nas nossas portas, claro que seja, né, na Florence Inside ou seja no mercado, para que a gente suba esse nível, que foi inclusive o início do discurso, né, de a gente realmente ter uma porta a um nível internacional. Temos pivôs mais reforçados, dependendo do tamanho, isso também foi desenvolvimento próprio da Florence, tá? A gente também teve a preocupação de ter itens, né, que tivessem um grande desenvolvimento, que tivessem principalmente, né, uma estética bonita. Então hoje, se vocês repararem aqui na parte superior e inferior, vocês não vão ver mais aquela chapinha no chão que a gente está acostumado. Quem nunca viu, né, aquela porta que você abre e fica aquela chapinha embaixo. A gente tem todos os pivôs ocultos. Se mudou um pouco a tendência de desenvolvimento. Hoje a gente vê pivô, né, do modo geral do mercado, sempre para fora e encaixado na porta. Aqui inverte toda essa parte maior que vocês estão vendo, ela fica dentro da porta e o que vai ficar fora é só esses copinhos que vocês estão vendo, tanto no teto quanto no piso. Então, independente do tamanho da porta, você pode ter uma porta de 6 metros de altura, quando você girar ela, você não vai ver nada no chão. Fora isso, isso também traz uma vantagem. Lembra que eu mostrei a guilhotina para vocês? Quando você tem um pivô nessa categoria, você consegue ter a guilhotina passando. Então, de novo, quem nunca viu uma porta pivotante que eu não consigo colocar a vedação embaixo? Porque eu tenho o pivô no meio da porta e quando eu coloco uma vedação, ou ela fica seccionada, fica um buraco ali, né? Eu brinco que é o buraquinho ali para passar inseto, ou eventualmente eu não tenho vedação nenhuma. Com esse tipo de pivô, né, minimalista, eu também consigo resolver esse problema de vedação. Bom, também outros itens, por exemplo, como a dobradiça oculta italiana, né, que faz com que a porta abra 180 graus. Então eu consigo fazer a tão sonhada porta mimetizada dos arquitetos, mas de uma forma bem resolvida. Então, na Europa, de modo geral, né, principalmente na Itália, eles utilizam o conceito filomuro ou rasomuro. Então, o que seria isso? Né? A tradução do filomuro é filo ao muro, rente à parede. Esse sistema ele faz com que a porta fique mimetizada, como já é amplamente utilizado na arquitetura brasileira, mas de uma forma bem resolvida, com um marco de alumínio ali dentro e com uma dobradiça oculta que faz com que a porta ela abra 180 graus. No item segurança, né? Como a gente consegue hoje ter uma porta segura? Primeira coisa, além da sua estrutura, ter acessórios, né? Seja ela fechaduras magnéticas, seja ela cilindros de segurança. Esse item é um item que, por mais que a gente tenha hoje alguns fornecedores, né, disponíveis no Brasil, mas na Itália ela é uma grande referência, né, de cilindros, de fechaduras, e inclusive comparativamente falando em relação a preço, hoje é mais barato às vezes você ter um cilindro italiano do que ter um cilindro nacional de qualidade. Né? Então, por quê? Porque eles têm uma larga escala, né? Eles têm esse conceito já utilizado há muito tempo. Então, se a gente comparar o mercado nacional lá, um cilindro simples aqui do Brasil é mais caro do que um cilindro lá de alta tecnologia na Europa. Né? Então, ter isso incorporado na porta, ela traz também segurança. Né? Só para vocês terem uma ideia, lá fora, esses cilindros são utilizados inclusive em porta corta-fogo.
então isso também é um item para vocês entenderem que ele vai ter uma durabilidade ali muito grande. Né, as fechaduras magnéticas também, que a gente já consegue ver isso aqui no mercado brasileiro, a gente padronizou também nas internas. Chaves com segredos, né? E sempre, né, como eu falei há pouco, tentando utilizar o balizamento das normativas europeias, né? Então, normalmente, né, ou em todos, 100% dos casos, quando você tem um produto que ela está na normativa europeia, que ela é mais rígida, dentro da norma brasileira, na sua maioria, ela vai já estar aprovada aí acima dos padrões. Por último, aqui, no quesito segurança, uma chapa anti-vandalismo. Então, quando a gente fala segurança de porta, acho que a primeira coisa é eu ter uma porta que eu dificulta essa entrada, né, esse arrombamento. Eu quero ter essa proteção, porque minha família está dentro ali, né, nossos filhos, né, toda a nossa família está protegida por aquela porta, principalmente de entrada. Então, ter a opção de uma chapa anti-vandalismo, que é uma alma de aço dentro, né, não estamos falando de porta blindada, né? A gente está falando ali de uma porta de segurança, de modo geral. A blindagem ela entra com a questão balística e ainda é um tema, né, que existe uma demanda no Brasil, infelizmente, mas ela é um tema assim muito específico hoje aqui, que certificação do Exército, mas de modo geral hoje você tem uma porta que ela tem uma alma ali, né, dentro, que às vezes o cliente vai pedir isso e ninguém vai saber que tem essa alma dentro. Então imagine você fazer uma porta com revestimento de madeira, né, colocando ali a entrada na suíte, a entrada da casa, e ela tem uma alma de aço, né? Você cria uma proteção que ninguém, inclusive, sabe. Se um dia forem lá e quebrarem aquela madeira, ainda vão ver uma alma de aço dentro. É um item que tem uma especificação muito grande, é até normal lá fora também, e que a gente tem incorporando nessas portas, né, na Florença Inside. Bom, design e tecnologia, né? Como a gente chega num design de uma porta? Primeiro, sempre trabalhar com a questão minimalista, né? O cuidado nos detalhes, nos perfis mais minimalistas, para eles sumirem literalmente dentro desse corpo, da estrutura da porta, né? Essa flexibilidade de acessórios, né? Esses acessórios que têm tecnologia embarcada, né? E principalmente alinhar com os grandes players, né? Eu acho que assim, não se inventa a roda, né? De modo geral, sempre quando você está no desenvolvimento, você tem um olhar, uma inspiração, e não foi diferente disso, né? A inspiração toda aqui, ela também foi o mercado europeu, que é o mercado que hoje tem o maior desempenho e design em relação às portas, mas trazendo para o Brasil um produto que seja acessível também, né? Seja do ponto de vista de preço, seja do ponto de vista de se adaptar a uma construção civil brasileira. A gente tem uma particularidade muito grande, né? Tanto no processo construtivo, a gente ainda constrói muito, né, com bloco, cimento. Se eu comparar, por exemplo, com o mercado americano, que é steel frame, se eu comparar com o próprio mercado europeu, né, espanhol, italiano, eu tenho também muitas construções de processo rápido. Aqui no Brasil não, eu preciso adaptar esse produto, eu preciso ter vão. A gente sabe que a nossa mão de obra, infelizmente, ela não é tão capacitada quanto deveria. Então, tudo isso, você ter um produto com essa estética, com esse design, com essa tecnologia, né, alinhada com qualquer grande player, mas que também se adapta ao mercado brasileiro, a uma construtora, por exemplo, é importante. Então a gente teve esse cuidado, né, tanto nessa questão de se adaptar, de alinhamento, e por exemplo, fazer um produto milímetro a milímetro, que é outra limitação muito grande, né? Hoje, muitas indústrias de porta que têm o seu nicho específico de fazer portas prontas, elas têm limitação de tamanho. Então, assim, eu posso fazer um prédio inteiro com 500 portas com a medida X, mas se eu sair daquela medida, eu tenho que reprogramar toda a fábrica. Então, você trazer o milímetro a milímetro, que é o caso que a gente trouxe essa proposta aqui para o Brasil, de poder fazer uma porta. Então, hoje, se eu fizer 500 portas de 90 por 2,10, ou se eu fizer 500 portas, cada uma com uma medida, não faz diferença alguma, né, para a indústria, porque ela foi preparada para fazer, a gente brinca que é o fato a mano a nível industrial. Eu consigo que o arquiteto, ou que eu me adapte à obra milímetro a milímetro. Então, se o nosso pedreiro, nosso empreiteiro lá, não conseguir deixar o vão exatamente ali com o que a gente combinou, eu consigo, dentro de uma limitação, óbvio, mas eu consigo absorver essa diferença produzindo um produto, né, 100% sob medida, mas com nível industrial. Bom, outra coisa na questão de design é principalmente os materiais, né? No início eu comentei com vocês que hoje, quando um profissional, né, ou até mesmo um cliente final, ele está procurando uma porta, ele vai pelo acabamento. Então não é, eu vou procurar um fornecedor X, não.
eu quero uma porta de madeira, então eu procuro um fornecedor de madeira, né? Então ele procura aquela empresa ou até mesmo aquele profissional liberal para fazer aquela porta junto com os materiais. A gente aqui teve uma grande vantagem, né, falando do ponto de vista de solução. Então, hoje, por a gente ter basicamente todos os materiais existentes para a porta, seja ele, então, um material sintético, né, um laminado sintético, uma pintura, né, a gente está falando vidro, a gente está falando, né, o próprio alumínio, que a gente já conversou, a lâmina de alumínio, que é uma evolução do ACM. Então, hoje eu consigo fazer uma porta com a durabilidade que tem uma porta de ACM, mas com a estética de uma porta que vocês viram aqui e que a gente vai mostrar algumas fotos. Então hoje você ter no mesmo player ou no mesmo local, né, poder especificar, ele não trava, né, essa especificação do arquiteto. Eu posso desenvolver hoje qualquer porta com essa tecnologia, com lâmina de madeira natural, né, com a pintura, com esse laminado. Então isso de estar centralizado acabou inclusive se transformando na maior coleção de porta do mundo. Então hoje, se você não pega nem os grandes players, lógico que tem toda uma bagagem, um nome, né, muito maior até do que da Florence Inside, que a gente está há pouco tempo, mas de modo geral hoje, você poder centralizar qualquer especificação, você não tem isso nem na Europa. Isso a gente já saiu na frente, né, dos nossos amigos europeus, porque lá também a gente acaba segmentando, né, são pequenas indústrias, né, claro que com fato a money, com um produto sofisticado e tecnológico, mas segmentado também nisso. Como a Florence tem tudo isso, acabou ficando um pouco mais fácil nesse mix, né? Design de superfície também é outro tema. Então hoje a gente percebe quando eu preciso fazer uma porta que ela tem um design incorporado, né? Igual essa imagem que vocês estão vendo ali, esse acabamento arredondado que chama duna, né? Ou uma risca ali, é um ripado mais suave, que a gente vê muito nos grandes móveis europeus, né? Na Feira de Milão, e todo ano a gente vê muito esse design incorporado, né, na superfície da porta. Então, do revestimento. Então, quando eu tento fazer uma porta nisso, eu acabo caindo num marceneiro, num artesão, literalmente, para poder fazer esse produto. Então, ter isso a nível industrial também, ele foi importante, porque eu consigo incorporar, né, o visual do fato a mano, mas ter um produto que não vai perder nada na sua concepção, né? Tecnologia nos acessórios como maçanetas, né? Então, por exemplo, trazer uma tendência na Europa que é muito difundido, agora já começou inclusive, né, no Brasil, a gente olhar isso com outros olhos, que é, por exemplo, essa da direita, uma maçaneta que não tem cilindro embaixo. Então a gente chama de all-in-one, é uma maçaneta alemã. Então o fechamento é só ali em cima, onde vocês estão vendo aquele vermelhinho. Com um simples toque eu fecho ou abro a porta ali, né, deixo fechada ou aberta, e não tenho mais a chave. Quem nunca, né, usa aquela chave interna lá que abre todos os quartos nossos, coloca num saquinho e joga embaixo da gaveta e nunca mais pega, né? Porque você não utiliza aquela chave. Ela não traz segurança. Então o que essa maçaneta traz? Esse conforto de não ter o cilindro e não ter a chave, né? Um fechamento suave e esteticamente lindo, né? E do lado esquerdo ali, a gente tem uma maçaneta também muito exclusiva da República Tcheca, e esse verdinho é um cristal aplicado. Aí a gente já está falando em exclusividade, né? A gente já está falando do item que realmente vai trazer o nível do projeto e da porta para um nível exclusivo desse cliente. Esse cristal verde, ele absorve a luz do dia e à noite vira o balizador noturno. Então, quando estiver todo escuro a casa, você vai ver um pequeno item ali, né, verdinho, que é inclusive um cristal da família das Esmeraldas, com 20 anos de garantia, e ele vai mostrar onde a porta está, né? Quem nunca já chegou tarde, né, na ponta do pé, para não brigarem com a gente, lá, pelo menos a gente tem a maçaneta, né, fácil de identificar sem fazer barulho. Bom, na questão da qualidade e garantia, né, então falei muito sobre isso, a gente seguir normativas, né, que tenham mais qualidade. A gente tentou literalmente levantar a régua, e eu acho que isso é uma questão cultural. Acho que a Florence Inside, né, junto com, não só com os fornecedores que a gente já tem no Brasil, né, seja ele concorrentes e parceiros, mas eu acho que essa é uma oportunidade de a gente subir literalmente essa régua de portas. Eu acho que quando a gente começar a pensar daqui a alguns anos em portas e em fechamentos, a gente precisa pensar em produtos melhores, produtos que entreguem, né, essa qualidade, que entreguem principalmente, né, um produto que vai durar, que vai ser, né, aquela questão do atemporal. Então isso eu acho que a Florence Inside vai ajudar muito a puxar aí a tendência no mercado brasileiro.
né? Testes de qualidade, né? Repetições, como eu falei, a questão do salt spray, que é névoa salina, então eu preciso testar o produto, né? O Brasil é continental, eu brinco que deve ter pelo menos uns 4, 5 países dentro do Brasil. Então uma coisa é fazer um produto que fica lá em São Paulo, outra coisa é fazer no Sul e outra lá para cima, no Norte ou no Nordeste, né? Eles têm necessidades diferentes. Então, fazer testes de envelhecimento, corrosão, né? Quem nunca teve uma porta ali enferrujada, com pontos de corrosão. Então, isso era importante a gente ter antes de disponibilizar esse produto para o cliente final. Produto fabricado industrialmente, né? A milímetro, aquilo que eu falei para vocês. Então, se eu faço milímetro a milímetro, é artesanal. Se eu faço industrial, eu entro no padrão, no standard, né? Então, aqui você unir esses dois para a arquitetura, né, de modo geral, é um grande avanço, né, isso eu vou dizer para vocês, até no mercado europeu a gente não tem essa flexibilidade, tá? Hoje, se você pegar, a gente tem grandes parceiros italianos, né, de ferragem, de empresas que incorporam nossos produtos no moveleiro de modo geral também, e eles mesmos comentam, né, falam, nosso brasileiro, né, a arquitetura brasileira, ela é mais exigente, ela acaba querendo mais opções. Quando a gente fala hoje para o italiano que eu vou ter 52 cores de alumínio, né? Por exemplo, eu tenho maçanetas que eu pinto nas 52 cores. Eles falam, imagina, preciso de 6 cores, 7 cores, né? Então, é diferente essa necessidade. Então, você ter isso também mais a nível industrial, sem perder a questão do industrial, porque senão também eu acabo não tendo competitividade se eu fazer uma a uma ali, né? Então, isso é importante e a gente tentou trazer, né? Trouxe junto com esse projeto da Florence Inside. Não utilizar espuma expansiva é um produto hoje assim que para a porta não teria mais a sua necessidade e então a gente extinguiu isso. Profissionais capacitados, né? De novo a gente está falando da questão da mão de obra brasileira. A gente, infelizmente, tem batido muito, tem tentado ajudar, inclusive, nessas capacitações a nível nacional, né, principalmente, mas hoje você ter profissionais capacitados, que não adianta também, né, eu colocar uma Ferrari ali na mão de alguém que ela não sabe dirigir direito, então é mais ou menos isso. Hoje eu tenho um produto com toda essa tecnologia, com toda essa bagagem que a gente estava falando, né, seja ela da Florence Inside ou qualquer produto da construção civil, né, quem nunca projetou aquele piso diferenciado, aquele material importado, aquela ferragem, né, até mesmo a gente estava falando na live anterior aqui, né, o nosso parceiro aqui falando sobre iluminação. Então não adianta nada você ter um produto extremamente tecnológico e diferenciado, só que quem vai executar esse serviço, ele não tem a capacitação e às vezes acaba estragando o produto ou até frustrando a expectativa desse cliente, desse profissional, porque não ficou conforme aquela especificação, conforme aquele desejo que ele tinha. Então isso de capacitar, inclusive por isso que a gente entende o segmento de portas como um segmento separado do segmento moveleiro. Então, de novo, né, a gente fazia portas, mas fazia portas como se fosse móvel. Hoje não, a gente faz porta literalmente como deve ser feito porta e como os nossos amigos mais evoluídos europeus fazem, né? Com uma porta que realmente tem a tecnologia e garantia de 5 anos, que isso a gente não tem aqui no Brasil de modo geral, um produto como porta, porque ela não dura, né? Por causa das características dela. Não é nem da qualidade do produto, é que a característica desse produto, da forma que ele é feito, você nem pode dar 5 anos, porque ele, né, em 6 meses, 8 meses, ele vai absorver água ali e vai danificar, e a empresa, inclusive, ainda vai ter um problema, porque deu uma garantia. Hoje, com essas tecnologias que eu passei com você, você consegue chegar nesse nível de durabilidade, né? Bom, aqui eu vou mostrar um resumo para vocês, né? Essa tela eu falo que ela resume basicamente todas as portas que existem no mercado nacional, né? Então, portas de grandes vãos, né? Ali a gente tem um exemplo, a El e a Era, que portas que podem chegar a 6 metros de altura por 2,5. A gente tem esse mercado, né? O mercado brasileiro ali do pé direito duplo, ele é um mercado que ele existe e é muito forte, principalmente em algumas praças, né? Então você tem uma porta imponente ali, uma porta que pode chegar até 6 metros, mas com tecnologia que vai funcionar, né? Que vai durar. Você imagina uma porta dessa pode chegar até 500 quilos. Né? Imagina a preocupação, hoje você tem um produto de meia tonelada que ele não pode cair nunca, né, gente? Mas Deus me livre, cai uma porta dessa daí, ela mata uma pessoa. Então, hoje você precisa ter essa preocupação. Então, quando você faz uma porta dessa, você precisa ter a certeza, né, e a tranquilidade que esse produto nunca vai cair. Ele pode ter o seu desgaste natural, né, mas é um produto que ele vai ficar ali para casa até quando eu resolver um dia trocar ele, se eu for trocar ele.
né? A Era também, ali a 4 metros, a gente tem muita construção horizontal, os pés direitos brasileiros da arquitetura têm aumentado, né? Já tem passado, inclusive, de 3 metros. A gente vê muito projeto 3,30, 3,50, então era importante também ter um produto que atendesse dentro dessa faixa. Claro que se passar de 4 eu vou para EL, né? Ou eventualmente posso fazer bandeira, então eu tenho esse produto intermediário. Ali no meio, né, a porta de 3x2, ela atende basicamente todas as portas internas, né? Seja uma porta interna de 90 por 2,10, 90 por 3, ou a porta de entrada do apartamento de 1 por 2,40, ou até mesmo eu quero fazer um hall maior ali, eu consigo fazer uma porta de 2 por 3. Então ela é flexível, porque essas medidas são máximas, né? Eu faço milímetro a milímetro. Então isso acaba fazendo com que eu atenda basicamente qualquer projeto em relação a medidas. Uma linha explorando transparência, a Lumilira. Então hoje eu tenho um produto que eu também posso utilizar materiais que eu dou essa amplitude, essa profundidade, era importante na coleção. E essa porta-brisa no final é a porta mimetizada, né? A porta que ela pode ficar alinhada junto com os painéis ali, que chega até 3 metros também. Então hoje eu tenho tanto um produto interno para fazer ali alinhado com o painel, uma porta, né, com vidro translúcido, as portas com fechamento, ou até mesmo fazer uma porta de grande vão. Então ter essa coleção inteira, né, ou não ter a necessidade de procurar um fornecedor para cada categoria de porta é um grande diferencial também, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, bem rapidinho, a questão de algumas imagens e alguns produtos, só para exemplificar essa especificação. Então, por exemplo, uma porta de grande vão de 6 metros, né, num projeto arquitetônico assim bem moderno, né? Porta piso-teto também, que é outra tendência. Se vocês tiverem oportunidade de comparar, né, a gente recentemente fez 2 apartamentos num prédio só e um cliente não teve tempo e não quis fazer mais obra e fez a porta abaixo ali do vão da verga, né? E o outro cliente fez a porta piso-teto. Estamos falando o mesmo apartamento, a mesma metragem, os 2 projetos lindos também, mas o visual que a porta piso-teto dá, eu tinha a sensação que eu estava num apartamento com 20, 30 centímetros a mais de pé direito. Porque é isso que vocês estão vendo, né? Eu tenho a porta ali lambendo a parte do teto, né? Tendo essa abertura, ela cria essa sensação de profundidade e eu aumento, às vezes, a sensação do pé direito só com a questão de eliminar a verga ali e fazer uma porta inteira, né? Portas horizontal também é uma tendência que vem aumentando muito, né? A gente tem, inclusive, condomínios, projetos arquitetônicos que nem deixam fazer um pé direito duplo, então ter uma porta aí nesse nível também era importante ter na coleção. As portas internas, né? A gente tem hoje a porta seja com um marco um pouco mais tradicional ali, que é o marco quadro que vocês estão vendo, é uma moldura, seja ele uma porta mais minimalista ali com perfil mais slim, mas também com translucidez, né? Então também o mercado explora bastante. Linhas deslizantes, então aqui a gente falou muito das portas de passagem, vamos dizer assim, mas o tema porta deslizante também é um tema, vamos dizer assim, carente em relação à especificação, então a gente também quis trazer opções e trazer um leque maior, então tudo que eu mostrei para vocês ali nas portas, elas podem ser incorporadas de modo geral nas deslizantes também. Outros tipos de fechamento, então quando eu falo de fechamento de porta, eu estou falando também de biombos, né? Fazer essas divisões arquitetônicas, né? Para quebrar um pouco o ambiente com o outro. As portas mimetizadas, e esse é um detalhe importante, tá? Eu falei mimetizado no painel, mas eu posso fazer ela mimetizada na alvenaria. Então aqui vocês estão vendo uma porta branca, né? De pintura branca, alinhado na alvenaria, e tem um batente, uma estrutura toda ela chumbada ali dentro junto com a obra. Então eu consigo o minimalismo ao extremo, né? Com a maçaneta all-in-one que eu mostrei para vocês, sem o cilindro embaixo. Então eu consigo ter, né, uma porta limpa esteticamente, que está harmônica com o ambiente, mas com uma tecnologia embarcada ali que eu vou só perceber basicamente quando eu abrir e fechar ali, quando eu utilizar ela, né? Ela não está incomodando a parte estética do projeto. Também era importante ter linhas de madeira, né? Então a gente tem, a própria Florence mesmo tem esse DNA da parte de madeira, né? Então era importante ter uma coleção também. Portas lisas de madeira com ascenso, portas com design de superfície e uma porta mais neoclássica também, tá?
Então, aqui como essa imagem que vocês estão vendo, imagine uma porta dessa com lâmina de madeira natural, né? Você consegue hoje especificar. Hoje eu preciso lá, às vezes, comprar uma folha de porta, mandar um marceneiro revestir com lâmina natural e ele me entregar esse produto feito de forma artesanal. Hoje você tem um produto desse a nível industrial, é um grande diferencial também. Uma porta mimetizada, né, numa madeira, que é esse modelo tipo um ripado ali, o risca. Então, esteticamente, né, olha o quanto que você ganha do ponto de vista estético. Por exemplo, aí, ó, se não tivesse a maçaneta, a gente nem ia conseguir identificar onde está a porta, né? Porque esses acabamentos, essas frestas perfeitas, não fica aquele vão que a gente está acostumado a ver, de modo geral, nas portas pivotantes. A porta mais neoclássica também, a gente tem esse cliente fiel no Brasil, era importante também ter uma coleção para atender esse tipo. E aqui, aí até vai linkar com o próximo slide, essa questão de ter os painéis hoje alinhado com a porta, né? Então, de modo geral, hoje eu consigo fazer qualquer porta com o mesmo acabamento e com o mesmo design do revestimento, né? Então, aqui do caso que vocês estão vendo, eu consigo fazer esse efeito mais neoclássico na porta e continuando o restante, fazendo os buzeris ali, fazendo os revestimentos. E na mesma cor também, né? Porque quando eu faço uma movelaria hoje com uma empresa e faço a porta com outra, não tem integração de cores. Eu posso ir lá e escolher uma cor parecida, mas até o processo industrial eu não consigo ter esse equilíbrio de cores. Então, quando você tem essa solução num único tema, você consegue ter esse minimalismo do mesmo acabamento. Por que eu linkei isso da questão dos revestimentos, né? A Florence Inside, né? E a gente também trouxe aqui junto soluções de revestimentos, né? De um sistema de revestimento para poder incorporar junto com as portas. Não só dos painéis que vocês viram de madeira, de pintura, era importante ter novos materiais que pudessem revestir, por exemplo, uma fachada, né? Então eu tenho uma porta de entrada que eu estou fazendo num MDI, num material diferente, num vidro, e era importante também ter um sistema de revestimento, como essa imagem que vocês estão vendo, para revestir o restante. É uma estrutura como se fosse uma pele de vetro, uma fachada ventilada, né? E eu também ter essa solução, não só aquele painel colado diretamente, ele traz tecnologia que depois esteticamente vai entregar um produto com design, como vocês estão vendo aqui. Falei bastante, acho que é isso, né? A gente sabe que o tempo é muito curto, né? Tem muito assunto de porta. A gente tentou não ir muito para o nível, né, do detalhe, de muita medida, mas principalmente mostrar essa questão do que está disponível hoje, que de modo geral a gente não utiliza ou não utilizava aqui no Brasil. Então, trazer essas soluções, né? Nossa rede de franquia todas tem profissionais especializados para, independente de vocês especificarem o produto, conhecerem mais de porta, sabe? Eu acho que é um tema que a gente precisa falar, e acho que não só a Florence Inside, mas todo o mercado de arquitetura, ela precisa falar mais sobre portas e fechamentos. Então a ideia aqui foi realmente dar esse overview geral para vocês, e espero ter contribuído aí para que os próximos projetos tenhamos portas com uma maior qualidade e performance.